Irmãos, eu não sou pessoalmente pedir oportunidade, só se Deus incomodar no meu coração mesmo, porque Deus usa os mais pequenos. Deus usou Davi para derrubar gigante, e eu sei que eu sou pequeno, mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Se for para fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz que nos humilharmos debaixo das potentes mãos de Deus e no tempo certo o Senhor nos exaltará. Eu me humilho debaixo das mãos de Deus. Se Deus quiser me usar, eu estou aqui. Pensa a oportunidade, não tem vergonha não. Penso mesmo. Amém? Meus amados, mas nós estávamos conversando, eu até tomei a palavra do Edson, tive de perdão, gente. Não é coisa de crente não, gente. Tomei o tempo, levantei, falei. É porque Deus tem falado no meu coração que nós venhamos, gente, valorizar mais as pessoas que pregam o Evangelho. Por quê? Eu tenho experiência dentro da minha casa, eu falo pela minha mãe, estou falando um testemunho que eu tenho dentro da minha casa. A minha mãe é uma mulher de Deus, de oração, uma mulher que ia para o monte, orava, jejuava, falava com Deus e Deus respondia, Deus dava visão para minha mãe. Mas o crente, como o apóstolo Paulo diz, o crente não pode crescer só em um lado, o crente tem que crescer na graça e no conhecimento. O que é a graça? A graça é a dependência de Deus. E o conhecimento da palavra. A palavra nos liberta, a palavra é luz, a palavra é que nos mantém de pé. Amém? Eu vou ler uma palavra rapidinho aqui. Glória a Deus. Está no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Se alguém quiser acompanhar. Mas é uma passagem muito conhecida, acho que os irmãos vai saber qual. Amém? Feliz quem lê este livro, e feliz é aqueles que ouvem a palavra dessa mensagem, profecia e obedece aos que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Quais são essas coisas, irmão? No dia de hoje, o inimigo o profeta Joel, se não me falha a memória, está no livro do profeta Joel, que o inimigo é como um exército, eles trabalham dia e noite incansavelmente. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que estar ligados na palavra, porque aí fora, qualquer coisa, se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, o inimigo nos engana. O inimigo nos engana. Eu falo para você que engana mesmo. Não adianta crente falar comigo que ora dia e noite, que ora dia e noite. Se ele não tiver conhecimento da palavra, o inimigo engana ele aí fora. Engana sim. E porque quando a gente viu Deus entregando aquelas cartas a João, o grande homem, um dos homens que mais teve a revelação dentro da Bíblia Sagrada foi João. E Deus todo o tempo falava com João, entrega essa carta ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Éfeso, o anjo da igreja de Hermínia. O que eu quero dizer para você? Que a responsabilidade de pregar a palavra de Deus está na mão de quem está dirigindo. Deus nunca mandou uma mensagem assim, vai lá e entrega para o povo, sempre na mão do anjo. A responsabilidade da igreja está na mão de quem prega a palavra. Pega uma palavra verdadeira, a palavra certa, para quê? Porque nós possamos andar em caminho reto. Amém? Mas isso não é obrigação só de quem está aqui na frente, quem é ministro da palavra, não, irmão. Isso é obrigação nossa. Porque Jesus fala todo o tempo. Buscai, buscai, enquanto é tempo. Buscar a presença de Deus, encontrar o Senhor, bater enquanto é tempo e procurar, porque não sabemos nem o dia nem a hora que o Filho do Homem pode voltar. E para nós estarmos andando no caminho correto, nós temos que conhecer o caminho do Senhor. E o caminho de Deus, ele é manifestado através da palavra do Senhor. Eu não vou saber a vontade de Deus se eu não tiver conhecimento da palavra. Amém? Porque a palavra de Deus nos... Irmão, não estou importando não. Se Deus fala no coração de um, eu estou feliz aqui. Se Deus fala no coração de um, porque o que Deus me incomodou ali, se Deus tiver propósito com uma vida só aqui dentro, eu estou feliz porque eu estou fazendo o que Deus me pediu para me falar. Eu pedi o Wesley, por que eu estou falando? Quando a gente busca na palavra o conhecimento de Deus, Deus nos revela. Deus revela o que? Deus revela a vontade dele para nós. O caminho de Deus está revelado dentro das Escrituras Sagradas. E se nós ficarmos aí,
buscando muito. Não é que eu estou falando no que está mal, tem que buscar mesmo, busca de noite, ora, jejum, ler a Bíblia mesmo, que é isso mesmo que Deus quer de nós. Mas nós não podemos só esperar daqui da frente o pastor pregar a palavra, porque quantos dias da semana nós trabalhamos? Nós trabalhamos 8 dias por semana. Nós tiramos 2 horas para vir conhecer, para vir aprender de Deus. Tem muita gente só vindo na igreja de domingo. Então vai ficar 2 horas só dentro do mês. A semana tem 48 horas, se não me engano, a gente vem 2 horas para poder falar, para poder aprender de Deus. Então nós estamos alimentando mais o nosso corpo físico do que o corpo espiritual. Mas Deus fez primeiro o espírito, segundo a alma, depois o corpo. Não que você vai desprezar seu corpo porque ele é feito por último. Mas nós temos que alimentar primeiro o espírito, tomar conta da nossa alma, que nós podemos perder ela, e depois nosso corpo. Amém? Que a igreja não entenda o que eu estou querendo dizer. É o seguinte, que se você estiver bem espiritualmente, você vai entender o trabalhar de Deus na sua vida. Glória a Deus. Como que você vai entender o trabalhar de Deus? Quando você está assim, você entende, você é um homem espiritual, você entende o trabalhar de Deus. Porque o homem espiritual, para você entender Deus, você tem que ser espiritual. Porque não adianta nada eu falar assim, eu sou aqui, eu sou Deus, mas eu não sou espiritual. Eu posso até conhecer pela prática, mas não em relacionamento com Deus. E conhecer relacionamento é muito diferente. Porque Deus muitas das vezes manifestou a glória dele. Deus manifestou a glória dele em diversas passagens da Bíblia. A gente vê Nabucodonosor mesmo, um homem que teve várias experiências com Deus, mas não teve o relacionamento que precisava. Nabucodonosor podia trazer um grande avivamento no meio do povo dele, ganhar muitas pessoas. Que quando Deus tirou ele daquela maldição de 7 anos, a Bíblia diz que quando Nabucodonosor voltou a reinar de novo, ele falou que todo homem se dobre diante do Senhor. Mas só que ele não deu crédito às revelações que Deus deu para ele, os trabalhar de Deus na vida dele. Aquele homem podia ter muito bem ter alcançado a salvação através da revelação que Deus deu para ele. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Se Deus tiver falado no coração de uma pessoa aqui dentro, eu agradeço a Deus por essa oportunidade que o irmão me deu. Deus vai te honrar por isso. Te peço perdão porque agora eu levantei ali e te pedi você para deixar eu falar. E que a igreja possa entender, gente, a vontade que Deus tem que nós possamos relacionar melhor com Ele. Mas a nossa relação com Deus vai vir depois do nosso conhecimento. Você não vai relacionar com a pessoa que você não tem uma intimidade com Ele. Como que você vai ter intimidade com o Senhor? Através da palavra dele. Através da palavra. Vocês estão me entendendo? Você pode orar, ter revelação, ter muitas experiências com Deus. Mas você só vai guardar os caminhos do Senhor depois de você conhecer a Deus, a vontade de Deus revelada na palavra dele. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos e possa abençoar a vida de todo mundo aqui. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Que Deus possa abençoar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, hoje a palavra vai estar com a nossa irmã Camila. Glória a Deus, a irmã Camila, que tem sido uma bênção no nosso ministério. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé para fazer uma oração para a nossa irmã. Deus possa abençoar ela. Amém? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo de Deus. Papai, olha a tua serva aqui neste momento, papai, fazendo a tua vontade, papai, falando da tua palavra, falando do teu amor, papai. Capacita ela, Jesus, que seja o Senhor falando na boca dela, papai. Usa ela, papai, conforme o teu querer, papai. Nós te pedimos, papai, nós te agradecemos, papai, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem se vos assentar. Estarei entoando ao Senhor uma adoração e eu peço que a igreja esteja adorando comigo. Amém? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluia, Pai, porque Tu és fiel, santo é o Senhor. Cobre a Tua igreja, Senhor, meu Deus e meu Pai, com o Teu sangue, Pai.
Cobre a tua igreja, Senhor, meu Deus e meu Pai, com tuas misericórdias, Deus. Amém? Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Deus. Obrigado ao Senhor, Pai. Aleluia. O Deus que faz milagres já está neste lugar. Vai fazer o impossível se você acreditar. Só depende da fé. Poderoso Ele é. Ele cura enfermidades, ressuscita até os mortos. Tudo faz quando Ele quer. O difícil pra Ele é nada. Se vier a tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for o problema, Ele é o seu amigo para te valer. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que o infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que o infinito. Não existe limites com o seu
Irmãos, nós vamos louvar mais um hino. E a primeira vez que eu ouvi esse hino, eu falei assim, nossa, acho que escreveram esse hino pra mim. E aí eu comecei a ouvir esse hino, tenho certeza que muitas pessoas se identificam com a letra desse hino, muito conhecido, amém? Aleluia, Deus, vamos louvar o Senhor, glorificação, cada um do nome, Deus. Aleluia, cada um do Senhor, Para a beira do
saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo sem uma saída. Não há Eloi, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Eloi, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Amém, igreja. Glória a Deus. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé pela misericórdia do Senhor. Abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 21. Livro de João, capítulo 21. Enquanto os irmãos vão encontrando, estaremos fazendo uma oração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai amado, mais uma vez adentramos na Tua presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos cobre com Teu sangue. Meu Deus e meu Pai, vai de encontro com os Teus servos ali na Flórida. Mostra para eles, Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua justiça. Mostra para eles, Senhor, meu Deus e meu Pai, o Teu amor, a Tua revelação. Cuida dos Teus servos ali naquele estado. Meu Deus e meu Pai, mostra, Senhor, Pai amado, mais uma vez, Pai amado, os feitos das Tuas mãos poderosas. E também te pedimos, Papai querido, venha cobrir esse ministério com o Teu sangue. Nos cobre, Senhor, meu Deus e meu Pai. Coloca anjos na entrada desta porta, Pai amado, no altar da Tua casa, nessas cadeiras. Senhor, Pai amado, Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra venha falar com a Tua igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós venhamos aprender do Senhor, porque estamos sedentos, Pai amado, da Tua presença. Meu Deus e meu Pai, toma o controle nas Tuas mãos, que esteja nas Tuas mãos, Pai amado, o Teu querer e a Tua vontade perfeita sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Livro de João, capítulo 21, amém. Amém. Os irmãos, Glória a então, Deus. amém. Escola dominical Glória a amanhã, 6 horas da tarde. Jesus aparece a 7 discípulos, versículo 21, capítulo 21, versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes, não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a Tua palavra. Senhor, obrigada, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor é um Deus, Pai amado, poderoso, santo e justo. Ó Pai querido, fica conosco, Pai amado. Nos revela, Pai amado, a Tua palavra mais uma vez. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem nos assentar. Amém. Irmãos, aqui nós estamos falando de Jesus ressurreto. Jesus tinha vencido a morte. Jesus já tinha ressuscitado e ele já tinha aparecido aos seus discípulos por outras vezes. Mas uma certa feita, um dia, assim como num dos louvores que nós acabamos de entoar ao Senhor,
A mesmice do dia a dia parece que começou a incomodar os discípulos. Muitas vezes, irmãos, nós passamos o dia a dia e nós só conseguimos ver a mesmice no dia a dia. Parece que nada muda. Parece que as novidades do Senhor não estão batendo a nossa porta. E o que mais interessante é que o Senhor chama homens e mulheres não perfeitos, mas Ele chama homens e mulheres que mesmo na imperfeição, que mesmo nas suas falhas, que mesmo muitas vezes errando na presença do Senhor, eles ainda têm um coração súbito ao Senhor. E os seus discípulos, eles estavam assim, chateados, eles estavam tristes. Eles tinham acabado de perder o mestre. Eles ainda não entendiam a ressurreição do Senhor. Nem tudo ainda estava revelado ao coração deles. Muitas coisas haveriam ainda de acontecer. Eles ainda iam passar pelo encontro de Pentecostes. Havia um encontro marcado no qual o Senhor já havia revelado a eles. Mas eles ainda estavam vivendo um pouquinho da mesmice. Às vezes acontece conosco. Parece que nós estamos vivendo a mesmice do dia a dia. Parece que nada muda na nossa vida, parece que começa assim, passando um dia, depois o outro, e começa a ficar aquela coisa meio amarga, parece que nada acontece. Então nós acabamos de ler que Pedro, ele olhou para os outros discípulos e disse assim, olha, eu vou pescar. E naquele momento, nenhum dos outros tinha a força de falar para Pedro, não, vamos orar, vamos subir no monte, vamos falar com o Pai. Mas em todos naquele momento, mesmo que eles estavam em união, porque a palavra fala que eles estavam unidos, eles foram pescar. Todos subiram no barquinho de Pedro e foram pescar. E a palavra do Senhor fala o seguinte, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Irmã Camila, mas era pecado o irmão Pedro voltar a pescar? Não, de maneira nenhuma. Pescar é bom. Alimenta. Mas o que eles ainda não tinham entendido era a promessa que o Senhor havia feito a eles lá em Mateus. O Senhor já havia os chamado como pescadores de homens, de almas. Mas tinha algo dentro do coração deles, naquele momento, a tristeza ainda de não entender o trabalhar do Senhor ainda, porque muitas coisas ainda não haviam sido reveladas a eles. Eles ainda iam passar pelo dia de Pentecostes. Irmãos, para nós recebermos algo sobrenatural do Senhor, antes nós vamos passar pela mesmice do dia a dia. E o que fazer, irmã Camila? Suportar. Então, quando eles se reuniram naquele barquinho, e foram pescar, a palavra do Senhor diz que eles não pescaram nada. Aparentemente, Deus não estava no negócio, eles estavam fritos, Jesus já os tinha abandonado, mas não era assim, irmãos. Jesus não estava no barquinho, mas ele estava esperando na ponta da praia. Olha no versículo 4. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Cristo. Irmãos, nós temos que entender que quando Jesus está trabalhando no nosso caráter, no nosso dia a dia, nos preparando para a bênção no qual Ele tem nos revelado, a promessa que Ele tem nos feito, muitas vezes, aparentemente, nós não vamos reconhecer que Deus está no negócio. Parece que estamos sozinhos, abandonados, mas nós não estamos. A promessa já havia sido feita lá no início do Evangelho de Mateus, quando o Senhor disse assim, olha, vós sereis pescadores de homens. Eles talvez naquele momento não entenderam nada. Eles sabiam que Jesus era um profeta. Depois, futuramente, o Senhor mesmo se revelou, o próprio Deus revelou a Pedro que Jesus era o Messias, e ele mesmo confessou. Mas eles ainda não entendiam muitas coisas do trabalhar do Senhor. E quando eu me deparei com essa palavra, eu pude ver, nesse momento, Jesus não adentrou no barquinho com eles, mas Jesus estava esperando eles na ponta da praia. Sabe o que é isso, irmãos? Quando o inimigo pensa que chegou o seu fracasso, quando o inimigo pensa que você vai sair daquele barquinho derrotado, chutando areia, quem vai estar te
mas eles estavam em unidade. Nós acabamos de ler no versículo 2, versículo 1. E os discípulos juntos, eles estavam juntos. Nem todos reconheceram que eram Jesus. Quando o barquinho estava chegando ali bem pertinho da areia, e Jesus se aproximou deles e pediu: vocês têm algo para comer? E eles disseram não. Aí vem quem? João. Olha, é o mestre. Pedro, é o mestre. E Pedro, então, naquele momento, ele se lançou ao mar para cobrir a sua nudez. O que é isso, irmã Camila? Primeiro, eles estavam um pouquinho raquíticos na palavra. Quando o Senhor perguntou: vocês têm algo para comer? Não. A palavra fala de alimento, irmãos. A palavra fala de alimento para a gente se fortalecer. Amém, aleluia. E aí o Senhor, irmãos, pela sua infinita misericórdia, mais uma vez, Ele usou. E ali naquele momento, João foi o único que reconheceu que era o mestre. Talvez você não esteja reconhecendo o Senhor na tua vida. Talvez você não esteja reconhecendo as mãos do Senhor no teu viver. Mas Deus vai levantar um João na tua vida e vai te mostrar e vai falar: é o mestre. Aleluia. É o mestre. E naquele momento, irmãos, Pedro, ele se lançou ao mar. Você sabe o que é esse se lançar ao mar? Cobrir a sua nudez? É mostrar, ele admitiu o quanto ele era pequeno na presença do Senhor. O quanto ele era incapaz, imperfeito, impuro de estar na presença do Senhor. E naquele momento, quando ele se lança ao mar, não era para se matar. Ah, vou morrer afogado. Desisto de tudo. Essa vida é uma coisa terrível. Não, irmãos. Quando ele se lança ao mar, ele agarra a capa. A capa fala de quê? Proteção, revestimento. Ele agarrou a sua capa e cobriu de sua nudez. Por quê, irmã Camila? Você pode não estar reconhecendo que é o mestre, você pode não estar entendendo o trabalhar do Senhor no teu viver, mas se você recebeu, se você está vendo, se você tomou posse que o Senhor está no teu viver, se lance no Senhor. Como? Agarre a sua capa, entra no jejum, na oração, nem que você venha para esta porta dentro de joelhos, sem força, sem vontade, mas a fé vem pelo ouvir. Irmão, sabe o que é mais interessante? Que quando Pedro ali, ele coloca a sua capa, ele cobre a sua nudez, o mestre, o que ele faz? Ele não corta a orelha de Pedro nesse momento, como Pedro fez com o soldado. Não está virado. O Senhor disse o seguinte: lançai a rede ao lado direito do barco. Como assim, irmã Camila? O Senhor, Ele entende e Ele se importa com as nossas necessidades. O Senhor não simplesmente apareceu na ponta da praia para perguntar se tinha comida, se Ele mesmo sabia que eles não tinham pescado nenhum peixinho. O Senhor, Ele se manifestou na vida dos discípulos naquele momento para mostrar para eles: olha, por mais que vocês não estejam entendendo, por mais que vocês demorem a reconhecer que eu estou a trabalhar na vida de vocês, eu estou trabalhando, eu dou ordem ao respeito de vocês, e vocês vão voltar e vão trazer a rede cheia, o barquinho vai vir a pique, porque eu sou Deus na vida de vocês. Nem que para isso, irmãos, nós temos que lançar-se do barquinho, agarrar a capa mais uma vez e nos revestir da palavra do Senhor. Irmãos, vamos abrir por gentileza o livro de Lucas, capítulo 5. Eu gosto de Bíblia, né, irmãos? Vou percorrendo aí. Se os irmãos ficarem perdidos, mais uma vez, escola dominical. Lucas capítulo 5, vou começar a ler, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos,
junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes e entrando num dos barcos que era o de Simão. Vou parar por aqui. Primeiro, Jesus ele andou por toda a Galileia. Curou, expulsou demônios, fez proezas. E por onde ele passava, a multidão ia o apertando. Só que antes disso, ele para na casa da sogra de Pedro. E ele entra ali na casa da sogra de Pedro, cura a mulher. E a cura do Senhor ela é tão perfeita que quando o Senhor cura aquela mulher, ela já se prostra aos pés do Senhor, o adorando. Então o Senhor começa a ficar incomodado porque a multidão estava o oprimindo. E o Senhor se retira da multidão e ele vai para um lugar deserto para orar. E quando ele está revestido ali da presença do Pai, ele tinha orado, ele foi mais uma vez à praia. E chegando ali, ele viu o quê? 2 barquinhos. A palavra diz 2 barquinhos. E quando Jesus avista 2 barquinhos, ele pede para entrar no barquinho de Pedro. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não sou eu e não é você que escolheu e que decidiu servir ao Senhor. Foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que te escolheu. Só que mesmo assim, Pedro, por ser o dono do barquinho, ele teve que permitir Jesus adentrar no barquinho. O Senhor vem ao nosso encontro, irmãos. O Senhor pede para entrar no nosso barquinho. Mas cabe entre eu e você permitir se o Senhor pode ou não entrar nele. O barquinho é a nossa vida, meus irmãos. Olha que interessante. Tinham 2 barquinhos. Mas a palavra do Senhor fala, versículo 3. E entrando num dos barcos, o Senhor havia escolhido especificamente o barquinho de Pedro e André. Não adianta, meus amados. Quando o Senhor escolhe, está escolhido. Quando o Senhor separa, está separado. Se você não colocar uma lista de defeitos, todos aqueles no qual o Senhor chamou, meus amados, quantos defeitos? O Senhor não está olhando para mim e para a sua imperfeição, porque a perfeição vem dele. Mas o que ele está olhando então, irmã Camila? Ele está observando para ver se eu e você vamos deixar ele adentrar no nosso barquinho. E o que aconteceu? Jesus adentrou no barquinho de Pedro. E Jesus disse assim a Pedro, me faz o favor, afasta um pouquinho o barquinho da beira da praia, para que de pé eu possa então pregar a palavra de Deus no seu barquinho. Então Jesus, avistando toda aquela multidão, ele começou a pregar a palavra de Deus dentro do barquinho de Pedro e André. Irmãos, primeiro o Senhor nos escolhe. Depois que o Senhor nos escolhe, Ele está esperando de mim e de você deixar Ele adentrar. Quando Ele entra, Ele começa o que? Administrar a palavra dEle. Irmãos, isso é com o tempo. Mas como, irmã Camila? Vem vindo à casa do Senhor. Aleluia. Vem buscando o Senhor. Aí o Senhor, quando estava no barquinho de Pedro e André, Ele começa a pregar para aquela multidão dentro do barquinho de Pedro. E Pedro, ele estava o quê? Escutando a pregação do Senhor. Irmãos, chegou um momento que o Senhor disse assim a Pedro, olha, afaste o barquinho, leve a pique a alto mar, porque nós vamos pescar. Mas, Senhor, eu pesquei a noite toda, a manhã toda, e nós não pescamos nada. Mas, segundo a tua palavra, eu irei. Irmão, Pedro deixou Jesus entrar no barquinho dele. Ele escutou o Senhor pregando as boas novas para a multidão. E quando o Senhor disse para ele, leva o teu barquinho a alto mar, Pedro podia falar assim, não vou não, Senhor, porque eu estou muito cansado e tenho que ficar escutando o Senhor falar dentro do meu barquinho. Não, irmãos. Ele falou assim, segundo a tua palavra, eu irei. E ele lançou a rede mais uma vez ao lado direito do barco. Peraí, nós acabamos de ler que após o Senhor ter vencido a morte, nós acabamos de ler que no momento de tristeza, nós acabamos de ler que no momento
parede do lado direito. Irmãos, nós não podemos esquecer dos milagres que o Senhor fez nas nossas vidas. O Senhor repetiu o mesmo milagre na vida deles. Para quê, irmã Camila? Para provar que Deus não muda. Se necessário, Ele repete o mesmo milagre quantas vezes necessário. Mas Ele não desiste de nós. Eu quero que os irmãos, por mais uma vez, vamos voltar lá no livro de João. Já estou terminando. Capítulo 20. E versículo 22. Algo sobrenatural que tocou no meu coração. E assim diz: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Irmãos, o Senhor venceu a morte e Ele ficou então aparecendo aos seus discípulos por certas vezes até Ele ser arrebatado ao céu para Ele voltar a arrebatar então a igreja. Então naquele tempo que Ele estava na terra ressurreto, Ele apareceu aos seus discípulos e dessa vez, diferentemente, Ele ao encontro dos seus discípulos, Ele assoprou sobre eles o Espírito Santo. Peraí, nós estamos no livro de João. Nós sabemos que o batismo, que o dia de Pentecoste, foi lá em Atos. Muito depois da confissão, depois que Pedro foi lá, fez um discurso para todos ouvirem que Jesus era Cristo. Nós estamos falando de antes. Nós estamos falando muito antes do dia de Pentecostes. O que é isso, irmã Camila? Quando o Senhor nos separa para ser discípulos de Cristo, nós recebemos poder e autoridade do Senhor muito antes do que a multidão possa vir a receber. Por quê, irmã Camila? Porque o Senhor precisa usar a minha e a sua vida com poder e autoridade para levantar a multidão dos vales dos ossos secos. O que aqueles discípulos não estavam entendendo quando eles adentraram naquele barquinho, querendo voltar às suas vidas passadas, eles estavam desesperançosos, querendo falar assim: ah, meu Deus do céu, já estou cansado. Ah, meu Deus do céu, levou o meu mestre. Que morte mais horrenda. Irmãos, a morte de Cristo foi uma morte terrível para os judeus. Era impossível, inacreditável eles admitirem a morte de cruz, porque a morte no madeiro era uma morte maldita. Era algo no qual eles estavam lidando, eles ainda estavam passando pelo propósito do Senhor. Então eles não estavam entendendo que não adianta, quando o Senhor separa, não tem como você esconder, porque não existe anonimato na presença do Senhor, não tem como se esconder. O que eles não estavam entendendo, que por mais que eles estavam passando por momentos de aflição, o Espírito Santo de Deus já estava sobre a vida deles. A luz de Deus é forte. Não adianta, meus irmãos, não adianta você tentar se esconder debaixo da cadeira, debaixo da cama. A luz do Senhor sobre a sua vida é maior. Eles ainda não tinham tido a noite de Pentecostes, o dia de Pentecostes. Eu não estou falando do batismo em línguas. Eu estou falando da presença de Deus sobre mim e sobre você. Essa presença, ela não pode ser comparável a nada. Essa presença, ela não pode se colocar dentro de um closet e falar: não existe mais. A partir de hoje chega, eu vou voltar a pescar peixe. Não adianta, meus amados. O Senhor me escolheu. O Senhor te escolheu simplesmente para quê, irmã Camila? Para pescar homens, para buscar almas ao reino do Senhor. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, a misericórdia dele é tão grande, que por mais que nós pensamos que Deus não está nesse negócio, nós temos que parar para pensar. Nem sempre o Senhor vai entrar no nosso barquinho. Às vezes Ele entra no barquinho, às vezes Ele vem andando pelas águas do mar, mas às vezes Ele vai estar esperando a gente na boca da praia. O importante é que sozinho nós não vamos estar nunca. Sozinhos e abandonados nós não vamos estar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já foi soprado sobre a minha e sobre a sua vida.
Vamos super... Já estou terminando. Mateus, irmãos. Essa é a promessa. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus amado. Aleluia. Mateus 4:19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor não disse: Vindes, porque eu te fiz um pescador de homens. Não. E eu vos farei. Esse vos farei, o Senhor está falando, eu vou trabalhar na tua vida. Há um processo na tua vida. Tu não vai deixar de pescar peixinho no mar hoje e pescar homens, almas do inferno para o meu reino do dia para a noite. Eu vou trabalhar no teu viver. Eu estou fazendo a minha vontade no teu viver. Eu estou mudando uma história na tua vida. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que o Senhor vai mudar a nossa história quando o nosso milagre chegar, que o Senhor vai mudar o cativeiro e naquele momento o Senhor vai trazer as boas novas, as esperanças do Senhor sobre nossas vidas e nossa história vai mudar. Não! A nossa história mudou a partir do dia que o Senhor disse assim: hoje eu estou entrando no teu barquinho. Sabe aquele dia que eu e você levantamos a mão e falamos assim: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador? Aí mesmo assim você tropeçou tanto, rasgou o joelho, tropeçou o pé, mas você fez tanta besteira. Mas foi a partir daquele dia que o Senhor começou a fazer você pescador de homens e de mulheres para o reino de Deus. A palavra que o Senhor me deu essa noite é que por mais que você não esteja vendo ou reconhecendo a mão de Deus trabalhando na sua vida, Ele está trabalhando, Ele está fazendo. Você precisa simplesmente permitir o trabalhar do Senhor. Por quê? Porque pela primeira vez, quando o Senhor disse assim a Pedro e André, quando estavam os dois barquinhos, e o Senhor escolheu o barquinho de Pedro e André para entrar, o Senhor disse o seguinte: o barco é seu. Você vai deixar eu entrar? Pode entrar, Senhor. Mas para eu entrar no seu barco, eu dou as ordens. Quando eu falar para você jogar a rede do lado direito, é do lado direito e não do esquerdo. Glória a Deus, Senhor. Glória, glória. Então, quando o Senhor adentrou no seu barquinho, comece a escutar a voz de Deus. Começa a fazer aquilo que Deus ordena. Porque, se necessário, o Senhor vai repetir o milagre 1, 2, 3 vezes. Porque eles estavam fraquinhos aparentemente, mas eles não estavam fracos. Para o diabo, eles estavam derrotados, mas eles não estavam derrotados. Sobre eles estava a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Sobre eles havia uma promessa no qual o Senhor os faria, e o Senhor fez. A promessa que o Senhor faria, Ele cumpriu. E o último versículo, irmãos, para poder entregar o microfone, está também no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 41. Deus é tão fiel que quando eu estava estudando a palavra do Senhor, eu estava no trabalho, e eu só me vi esse versículo. Eu falei: Jesus, esse versículo é para a sua igreja ou é para mim, né? E vi esse versículo, eu falei: é Jesus. E daqui a pouco toca o meu telefone. E era Deus falando comigo em mistério tremendo. E Deus simplesmente usou a pessoa e disse assim para mim: anda mais uma milha. Irmãos, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Quem é que está querendo te parar? Quem é que está com olho de seca-pimenteira contra a tua vida? Será que é maior do que a presença do Senhor?
que amada, em nome de Jesus. Será que é maior do que a presença do Espírito Santo de Deus que está dentro de você? Deus, aleluia. Mas eu estou cansada, irmã Camila. Pedro também estava cansado. Ele foi pescar a noite toda e não pescou nenhum peixinho. Mas o Senhor falou, volta, joga a rede do lado direito. E eles tiveram que arrastar a rede, o barquinho foi a pique, porque tinha muitos peixes. Se eu não me engano, foram 153 peixes e grandes. Porque a palavra do Senhor ela é exata, não foram peixinhos, não foi sardinha, eram grandes. Se você está cansado, anda mais uma milha. Porque o Senhor é contigo, Deus é contigo. Levanta a sua cabeça e volta. Volta onde, irmã Camila? Volta onde o Senhor te fez a promessa. Pescador de homens. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra tremenda, irmãos. Aleluia. Eu fico feliz que a igreja dos primogênitos, irmãos, tem pregadores e pregadoras da palavra de Deus. Aleluia. Graças a Deus, Deus tem abençoado esse ministério. Vários pregadores que pregam a palavra de Deus. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Aleluias, Deus. Irmãos, às vezes nós pedimos Deus para fazer algo por nós. Às vezes nós achamos que Deus está tardando. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque muitas das vezes Deus tem abençoado muitos servos e servas dentro da casa do Senhor. E muitas pessoas vêm dentro da casa do Senhor só em busca de pedir. E às vezes quando Deus abençoa, vira as costas para Deus. Quando Deus abençoa, dá aquilo que Ele quer, Ele pega e vira as costas para Deus e esquece de tudo que Deus fez para ele. Só que a pessoa tem que entender, o mesmo Deus que dá, Ele tira também. O mesmo Deus que dá, Ele tira. Nós cobramos a Deus, pedimos, mas nós também temos que fazer algo para Deus. Oferecer o nosso melhor para Deus. A mãe, acredito que os irmãos aqui, grande parte ouviu ela falando sobre uma mulher que deu um testemunho, eu mostrei para ela. Uma mulher, ela era Miss do Triângulo Mineiro, não sei se alguém aqui conhece, ouviu falar do Triângulo Mineiro. Ela era Miss, uma mulher muito bonita, e ela era muito usada por Deus. Ela largou o mundo dos desfiles, das modas, e foi servir a Deus. Ela era uma mulher muito usada por Deus, prega a palavra com eloquência, que Deus usa aquela mulher tremendamente, que ela pegava 50 pessoas e colocava assim na frente da igreja, ela ia orando para lá, quando ela voltava, 50 estava falando em mistério. De tanto que Deus usava aquela mulher. Mas um dia ela estava orando, o Espírito Santo de Deus falou com ela, falou: filha, tem uma coisa em ti que me atrapalha eu te usar mais ainda. Ela pegou e virou e falou assim: o quê? Falou: você é a tua beleza, você é bonita demais, e isso está me atrapalhando a te usar mais ainda. Porque grande parte dessas pessoas que vêm na igreja, 70%, principalmente dos homens, não vêm para ouvir a palavra, eles vêm para observar a sua beleza, reparar o seu corpo, ainda mais pela certa fama que ela já tinha. Ela já tinha uma fama, ela estava partindo para disputar o Miss Brasil quando ela se converteu. E o Senhor virou para ela e falou: quero eu te usar mais ainda, mas para isso você vai ter que permitir eu tocar na sua beleza, tocar no seu corpo. Ela disse: meu Deus, mas o meu corpo é tudo que eu amo, eu não tenho feito, eu tenho andado diante da sua vontade. Deus virou para ela e perguntou para ela: o que é mais importante, a minha unção na sua vida ou o seu corpo? Virou para ela, ela pegou e falou que ela foi orar a Deus, travou uma batalha com Deus, ficou 2 meses de jejum e oração falando: Deus, não, por favor, Deus, na minha beleza não, papai, eu quero te servir, eu ando diante da tua vontade, eu não ando com as vestes escandalizadas, papai, mas na minha beleza não. Deus disse para ela: eu não vou te obrigar, é uma opção sua. Deus não obriga ninguém a fazer nada, irmão. Deus disse para ela: eu não estou te obrigando, é uma opção sua. Eu só te fiz uma pergunta: o que é melhor em sua vida, a minha unção ou a tua aparência? Ela fez um propósito, orou durante 2 meses. Quando passou os 2 meses, ela virou para Deus
e falou para Deus: Deus, a tua unção é mais importante na minha vida, faça da minha vida conforme o teu querer. E Deus tocou na vaidade daquela irmã, e você vê até hoje que ela tem um rosto muito bonito, mas quando ela disse isso: Senhor, seja feita a tua vontade, em menos de um mês aquela irmã ficou imensa. Deus tocou na vaidade dela, mas a unção de Deus dobrou na vida dela. E às vezes as pessoas perguntam a ela se ela está feliz, e ela diz: sim, eu estou feliz, porque foi uma opção minha. Deus não me obrigou a nada. Deus não obriga a nada, irmãos. Então o que eu quero dizer? Às vezes a gente quer que Deus faça algo que Ele nunca fez para a gente. Você está disposto a fazer algo para Deus que você nunca fez por Ele? Está disposto a renunciar aquilo? Renunciar aquilo que você mais ama lá fora? Às vezes a gente estamos aprendidos, apegados nas coisas materiais lá fora, e isso às vezes nos faz afastar de Deus, e nós não percebemos isso, irmãos. Nós não percebemos, nós temos que buscar mais de Deus. Só para finalizar, eu não posso demorar aqui também, por causa das ordens do pastor. Essa passada agora eu estava falando com um amigo meu de Boston. Quando ele estava no mundo, é um menino que deu muito trabalho. Hoje, pela misericórdia de Deus, está pregando a palavra para todo lado. E eu fiquei muito admirado com a atitude dele. Ele está servindo a Deus, e Deus está usando aquele menino que, quando eu vi, eu fiquei de boca aberta, surpreendido. O que Deus fez na vida dele, da maneira que ele era no mundo. E eu cheguei a uma conclusão, falei: Jesus, é verdade. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E a família dele estava para legalizar agora, pegar os documentos. E ele estava com a entrevista marcada já. E quando eu estive lá, eles estavam entrando em discórdia, a família dele, e ele é o único convertido da família dele. Deus salvou ele, o único da família dele, e ele está fazendo a obra. Ele não tem raiz, que ninguém da família dele é evangélico. E a entrevista da família dele estava marcada para eles pegarem a documentação, a legalização aqui. E o advogado instruiu ele o que eles iam ter que falar, e numa certa instrução desse advogado, ia haver um certo deslize, como se diz, uma mentirinha. E na hora que o advogado falou, ele virou na frente do advogado e falou assim: eu não vou mentir. Glória a Deus! A mãe dele falou: meu filho, mas não é uma coisa que prejudicial, é uma coisa que vai favorecer a nós. Ele diz: eu faço a minha família toda, perde o documento, mas eu não vou mentir. Eu não vou mentir. E eu conversando com ele outro dia, eu falei assim: Gélis, eu entendo o seu lado, mas e sua mãe, o que a sua mãe diz? Ele falou comigo: varão, minha mãe está chateada, minha família está revoltada comigo, mas eu sei o preço que eu paguei para Deus me usar. Eu sei o preço. E o diabo, ele precisa de uma mínima brecha para acabar com o meu ministério. Minha mãe está contra mim, meu pai, meus irmãos não estão nem olhando na minha cara, mas eu não estou ligando. Quem me justifica é Deus. E eu falei com o Senhor: eu não vou mentir. Falei com o advogado, eles estão tudo em cima de mim. Eu não vou contar mentira. Eu não vou dar brecha para o inimigo. E eu fiquei sabendo que até a semana passada ele foi lá e fez o que Deus mandou. Chegou lá e disse que ele falou lá ainda que não ia mentir, que era servo de Deus, e falou a verdade. E Deus deu a vitória a eles ainda. Eles saíram com a vitória. Aleluia. É assim que Deus faz. Ele falou com a mãe dele: mãe, eu vou confiando em Deus, porque Deus confunde o homem. Deus confunde o homem. Aleluia, Deus. Irmãos, enquanto o irmão Giovanni vai botar o hino, vamos abençoar a obra de Deus com nossos dízimos e ofertas. Podem vir em nome de Jesus. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar sua família se acabar, tua esperança se apagar, a fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita
Aleluia. Tem visitante, José? Não? Glória a Deus, irmãos. Todos aqui já... Não sei se tem alguma alma para Jesus Cristo. Alguma alma que queira compartilhar essa felicidade com nós. Que a maior felicidade do ser humano é servir a esse Deus que nós servimos. Amém? Eu já passei das horas um pouco, irmãos, porque o pastor deu a ordem para acabar o culto 9h30, não acabar tarde, e a gente temos que obedecer. E eu queria que os irmãos ficassem de pé. Vamos fazer uma oração para abençoar os dízimos e as ofertas. E fazer uma oração também, eu não posso dar a bênção apostólica, mas que todos possamos ir em paz para nossas casas. Amém? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo de Deus, olha o teu dízimo, a tua oferta, abençoa, papai, todos aqueles que abençoaram a tua obra, aqueles que deram, aqueles que não deram também, Jesus, que o Senhor possa abençoar, para que eles possam dar, papai, em nome de Jesus. Pai, Deus Filho, Jesus, olha cada membro desta igreja, papai, todos aqueles que vieram aqui para te adorar, te buscar, visita cada um, papai. Jesus, cobre com teu sangue cada um, leva em paz cada um para a tua casa, papai, que possa chegar em casa e descansar, papai, pois nós sabemos que não há outro Deus em ti, papai, somente em ti nós encontramos o repouso, o descanso, pois o Senhor é um Deus que vive, um Deus que reina, um Deus que é, papai, mais uma vez nós te pedimos, visita os pastores, papai, lá na Flórida, capacita eles, papai, na viagem dele de volta aqui para cima, cobre o pastor Ezequiel, papai, coloca um anjo, papai, para guiar aquele carro, toma posse da direção daquele carro, papai, que o Senhor possa trazer ele em paz, papai, que na semana agora que vem eles já vão estar aqui ministrando a tua palavra e chegando aqui para contar as bênçãos que o Senhor tem feito às vidas dele. Eu agradeço a oportunidade, peço aos irmãos que tenham misericórdia da minha vida, como Deus também, que eu estou começando. Peço aos irmãos oração para que me ajude, em nome de Jesus, e que Deus possa abençoar cada um e cada um possa ir em paz para casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.